Temos como meditação no dia de hoje e uma parte interessante da semana o Salmo de número 1. É interessante olharmos o paralelo, a diferença do Salmo 1, que não é próprio apenas desses salmos, mas também de outros salmos, como o Salmo 2 e outros. O Salmo se preocupa em esclarecer para nós a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Veja comigo a parte inicial do texto, falando sobre o justo, em seguida sobre a vida do ímpio. O início do texto diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, honrado, abençoado, completo, pleno. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A vida do justo é mencionada. Em seguida o texto vai falar sobre a vida do ímpio, aquele que não teme a Deus. Mas vamos nos atentar para aquilo que o texto diz. O texto fala sobre as companhias do homem que teme a Deus, que além de ser a companhia do próprio Deus, o homem que tem uma vida devocional diante de Deus, esse homem também se aparta das más companhias. O Salmo relaciona a fidelidade a Deus e a felicidade de um modo diferente daquilo que o mundo nos coloca. O mundo nos diz que felicidade é ter tudo, é ter todas as pessoas como amigos, é ser sempre acompanhado de muitos, é ter prestígio no mundo. É sobre o que nós temos e não sobre o que nos falta. E o texto diz que o homem que teme a Deus e é feliz no temor de Deus, ele escolhe, ele abdica, ele renuncia certas coisas. E no texto aqui fala que ele renuncia os pecadores, os escarnecedores, os homens que não temem a Deus, os ímpios, por causa do conteúdo das suas palavras, por causa do seu exemplo de vida que é negativo. Ele não se deixa influenciar por esses homens, mas para temer a Deus ele precisa estar junto da palavra de Deus. O que é curioso quando o texto vai falar sobre o ímpio é que ele também vai na contramão daquilo que nós pensamos, né, no nosso eu carnal. O texto diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento o dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para a lógica bíblica é muito óbvio. Aquele que está longe de Deus, que está apartado de Deus, não tem alimento, não tem solidez, não tem fixação, não tem raiz para prevalecer não só diante do tempo como o tempo cronológico do dia após dia, mas da eternidade, porque Deus é eterno. E o homem que vive apenas para as coisas desta vida, para as coisas temporais e irrisórias, ele se dispersa daquilo que realmente importa. O homem que não tem o Senhor no seu coração, o homem ímpio, é descrito no texto como palha que o vento dispersa. Não basta muita coisa para que ele seja abalado. E o que é interessante é que o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece todas as coisas. Conhecer que é no sentido de guardar, proteger, de esquadrinhar, de acompanhar o caminho do justo. Mas não é assim com o ímpio. O Senhor não acompanha o ímpio. O pior castigo da vida sem Deus é que Deus não acompanha essa jornada. Deus não trilha os passos do pecado. Deus não acompanha a perversidade. Deus não é guiado pela maldade do homem. Pelo contrário, Deus apresenta um caminho estreito, atravessado, mas também precedido por uma porta estreita. A porta é estreita e o caminho é estreito. Mas o mais importante não é quão estreito é o caminho, mas a chegada, o destino.